Olá amigos, aqui é o escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Vou apresentar para vocês agora uma outra versão sobre o debate acontecido com o escritor Chico Penteado e também com a participação do W. Vital da Rede Gubef. Uma edição que favorece mais o som que foi gravado, ela não tem efeitos, não tem música, é exatamente o que a gente conversou naquele dia. Vocês vão poder perceber uma série de sons que entraram na gravação que a gente não sabe muito bem ainda o que é, mas supõe, né? Vozes também, enfim. Essa é a primeira parte. Eu espero que vocês gostem desse material editado pelo portal Mundo Invisível, pelo blog do Del Mundo UFO e pelo portal dos Uranianos, ok? Espero que vocês gostem, ouçam com atenção, porque vale a pena. Um abraço. Estamos aqui com Chico Penteado, autor e escritor do livro Conversando com os Reptilianos, e Fábio Del Santoro, autor e escritor dos livros, de vários livros, e o mais recente, o livro Sabotagem Reptiliana. Chico, seja bem-vindo aqui ao programa Diálogo Ufológico. Tudo bem contigo? Muito obrigado por ter me convidado, é um prazer estar com você, Vital, com a Gubef, é uma honra, tá? Fábio, muito prazer. E vamos conversar sobre esse assunto, muito interessante. Bom, então, eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com o pessoal da Rede Gubef. Parabenizo a... Oi? Para tudo. Deu uma microfonia. Parou de gravar aqui. Opa! De novo. Vamos lá, é assim mesmo. Quem vai primeiro? Vai Parou o de Chico. gravar. O Chico. Mas gravou o Chico ou não? Não gravou ninguém. Tá, então tá. Aperta aquele botãozinho vermelho. De novo. Bom, estamos aqui no programa Diálogo Ufológico, aqui num debate inédito, aqui já mudou tudo, né? Agora tem debate inédito. De novo. E não deixa de ser, né? Estamos aqui de novo. Agora quem enrolou sou eu. Estamos aqui no programa Diálogo Ufológico, um debate inédito, falando sobre a temática reptiliana. Os autores do livro Conversando com o Reptiliano e Sabotagem Reptiliana, Chico Penteado e Fábio Del Santoro. Chico, seja bem-vindo ao programa Diálogo Ufológico. Olha, muito obrigado por ter me convidado, Vital, Rede Gubef, isso aí é uma grande honra. Acho que esse assunto é muito interessante, principalmente para a gente ver diferentes pontos de vista sobre esse assunto da questão dos reptilianos, o que eles são, o que eles pretendem. Acho que vai ser muito enriquecedor para os ouvintes. Obrigado. Fábio Del Santoro, seja bem-vindo aqui ao programa Diálogo Ufológico. Obrigado, Vital. Eu estou muito contente de voltar à Rede Gubef de uma forma tão inusitada para tratar de um assunto mais inusitado ainda, que eu nunca pensei que fosse tratar, que é a questão reptiliana. Eu agradeço ao Chico por estar presente, por ter, de certa forma, corta. Engasguei aqui. Eu ia falar uma coisa, veio outra, mas depois você emenda aí. Não, tudo bem. Isso aí a gente tira tudo na edição. Mas tinha um ruído aí estranho no... Interessante isso, mas não, comunicação. mas isso. Não é o ruído daqui, viu? Não. Não, é interferência de ET isso daí. Eu tô ouvindo daí, ó. Parece um avião, uma coisa assim. É estranho isso. Bom, deixa que é legal, isso aí adiciona. Isso. Faz de novo, que aí na edição eu corto tudo. Desde o começo? Aí, agradeço o Chico, daí eu agradeço pra você. Eu saio de que ponto? Você falou, eu agradeço ao Chico por ter vindo, não sei o que, eu te agradeço de volta. Tá legal. Ok? Vai lá. Pode ir. Agradeço a presença do Chico aqui. Eu acho que todo mundo que está ouvindo, que gosta desse assunto, vai sair desse debate com novas informações, com outros pontos de vista. Sem dúvida é um encontro inédito, realmente muito novo. É isso aí, Fábio. Olha, é um grande prazer estar aqui. Acho que o seu livro está muito bem escrito. Eu já li nas últimas páginas e tem muita coisa interessante para a gente conversar sobre ele e sobre as divergências dos pontos de vista. Eu acho que vai ser muito bom. Legal, legal. Uhum.
Ok, gente, olha só. Esse debate vai ser muito importante para desmistificar a questão reptiliana, já que os reptilianos são tidos como verdadeiros vilões na ufologia, né? E também a ufologia mais mística e mais esotérica, né? Os reptilianos são muito comuns em mitologia, folclore, ficção científica. Existe inclusive uma série falando sobre reptilianos, mas principalmente na ufologia, onde junto com os greys são os verdadeiros vilões, né? Nesse debate vamos ter dois pontos bastante distintos um do outro. Fábio Del Santoro, que escreveu um livro falando sobre uma sabotagem reptiliana, e Chico Penteado, que tem uma conversa com os reptilianos no seu livro. Ele tem um diálogo, então ele tem uma visão diferente da raça reptiliana. E eu me arrisco a dizer que ele encare os reptilianos como amigos, já que ele considera uma reencarnação reptiliana. Uhum. Já o Fábio Del Santoro acredita que os reptilianos são uma raça que veio para nos aprisionar, nos escravizar e com certeza. Faltou a palavra. Bom, de qualquer maneira, nesse debate a gente vai ficar conhecendo os dois pontos de vista e vamos entender exatamente qual é a verdade que existe por trás da raça reptiliana. Ok? Perfeito. Bom, vamos começar perguntando ao Fábio Del Santoro, ele que acabou de lançar um livro, acabou de lançar agora, né, Fábio? Isso. Faz poucos dias atrás. Poucos dias atrás, acabou de lançar o livro Sabotagem Reptiliana, onde ele aborda vários temas, inclusive a questão alimentar, né, o hábito alimentar, em que, segundo ele, no livro, os reptilianos têm influenciado muito para ruim, né, pelo que eu entendi. Uhum. Bom, Fábio Del Santoro, posso te chamar de Del, né? Pode chamar, sem problema. Para simplificar. Del, os reptilianos são os verdadeiros causadores da mazela humana? Bom, se eles não são os únicos responsáveis, sem dúvida que eles colaboram muito para isso. É evidente que eles não gostam dos humanos. Nós temos muitas provas disso, né? Se a gente for pesquisar lá atrás, a gente percebe que em todos os impérios da Terra eles estavam presentes. Por coincidência, impérios que começaram bem e terminaram muito mal. Então, assim, só uma introdução, Wagner, eu acho assim, eu nunca pensei que eu fosse falar sobre esse tema, porque não é o meu tema principal, né? Você sabe muito bem que eu trabalho com o comando uraniano, e eu só estou falando sobre esse tema porque me foi pedido pelo comando uraniano, tá? Eu tenho algumas obras onde o comando uraniano deixa claro qual é a sua posição em relação aos reptilianos. E, ao mesmo tempo, eu acho muito positivo que nós, brasileiros, eu e o Chico, a gente esteja tocando nesse assunto, porque a nossa região aqui precisava dessa referência em português e com um olhar diferente dos americanos, dos ingleses. Então acho isso muito importante. Acusar os reptilianos de todo o mal que acontece sobre a Terra seria um equívoco, mas que eles estão ali com 80%, 90% de responsabilidade. Por que eu falo isso? Porque isso começou lá atrás com uma miscigenação, uma introdução de genes reptilianos nos genes humanos. Então, para a gente introduzir o assunto é mais ou menos por aí. Ok, Del. Só um minutinho. Minutinho de silêncio só um momentinho. Engraçado, né? Esse som que está acontecendo vem daí, Vital? Não. Eu não estou entendendo onde está vindo. Por isso eu pedi um minuto de silêncio para me ver se eu consigo captar ele. Porque aqui isolar ele para me poder tirar ele na edição. Aqui tá um silêncio completo do Mas meu por lado. que tirar? Se de repente as pessoas acham que é uma interferência, O que você acha que é, aconteceu na Chico? entrevista da Cássia Faria, que caiu o quadro e começou a acontecer um monte de coisa, as pessoas ficaram entusiasmadas. Deixa isso daí, claro. Eu acho legal. Fala assim, olha, tá um ruído estranho que nós não conseguimos tirar.
Aí o pessoal fica achando, é coisa de interferência de ET. Ô Chico, então, você acha que é alguma coisa de fora? Eu acho, claro que é. Que eu não A tenho... gente está sendo ouvido. Eu não estou entendendo. Vamos imaginar, isso é um assunto que interessa a reptilianos e não reptilianos. Está sendo transmitindo para todo mundo. Tá bom. Isso tá no espaço. Tem um monte de ET vendo. Você pode ter certeza disso. Eu tenho certeza disso. Então, vendo... É um debate, é um confronto de ideias que interessa as duas partes, a todas as partes. Bom, então... Entendeu? Manda ver, e deixa assim, e fala assim, olha, e você ainda comenta no teu programa, Vital, olha, estamos com ruído estranho que a gente não consegue remover, e não sabemos o que é. Fala isso e pronto, continua. Ok. Isso não é, fala assim, isso não é trilha sonora. Tudo bem, Chico. Então, a pedido do Chico, vamos manter a gravação na íntegra. Toca como tá. Tem edição. Sem edição. Del, você já finalizou ou tem mais alguma coisa para... Não, acho que para introduzir o assunto, acho que eu até falei demais. Vamos lá. Ok, Chico, sua vez de comentar a introdução do Del. Bom, evidentemente, né, eu estou aqui para advogar a favor dos reptilianos. O meu livro é um livro a favor dos reptilianos. Eu nunca vou dizer para vocês que os reptilianos são bonzinhos, ou que os reptilianos gostam do ser humano. Isso eu não nego. A questão de que os reptilianos não têm simpatia pelo ser humano e reprovam o ser humano como espécie, consideram que a espécie humana não é a responsabilidade deles, não foram eles que doaram as sementes para essa espécie ser criada. Quer dizer, a espécie humana é uma espécie humanoide, então foram seres tipo os Astaxerã, os nórdicos, aqueles humanoides todos que doaram, que fizeram essas espécies, que implantaram essas espécies aqui, eles não têm responsabilidade, eles não se veem como responsáveis pelo ser humano e não acham que o ser humano está se mostrando uma espécie viável para ter uma civilização tecnológica por uma série de componentes da estrutura mental, da estrutura psicológica, da estrutura instintiva do ser humano. Ele não está se saindo bem numa civilização. E uma coisa curiosa é que com o David Icke e o Alex Collier, esses dois caras principalmente, começou o processo de demonização dos reptilianos. Então, por exemplo, o homem ele não é mais malvado, ou ele não é mais errado, ele é sempre uma vítima. O reptiliano é o ser que implanta a maldade na humanidade, ou que dá suporte às pessoas que são más, e coisas desse tipo, né? E esse processo, então, substitui a figura antiga do diabo pela figura do reptiliano. Então, agora não tem mais diabo, tem reptiliano, é a mesma coisa, né? Evidentemente que eu não acredito nisso. Acho que o ser humano precisa tomar para si a responsabilidade dos seus erros, das suas imperfeições, né? Se enxergar, né, como um ser que tem uma natureza terrível, né? E se os reptilianos são terríveis, e os seres humanos criticam tanto os reptilianos, é porque eles se veem um espelho na figura dos reptilianos, que são tão maldosos e tão cobiçosos e tudo mais. É uma espécie feroz? Sim. É uma espécie que não gosta do ser humano? Sim. Mas não é uma espécie responsável pelas mazelas da Terra. Com isso eu não concordo, né? Mas isso é a minha opinião e isso é o que eu coloco no meu livro. Tá bom? Mas eu acho muito interessante. Por que esse processo? Por que as pessoas querem delegar para os reptilianos a responsabilidade do mal na Terra? Isso é uma coisa muito curiosa para mim. Por que eles não podem dizer assim, nós humanos somos maus, né? Isso é uma coisa que me intriga. Mas é isso que eu tenho a dizer. Foi a primeira impressão que eu tive do livro, do livro do Del e do Icke e do Alex Collier. Eu tenho mais ou menos a mesma impressão. Ok? Ok, Chico. Você acredita então que a responsabilidade de todo o mal do mundo não se deve somente à raça reptiliana, se é que eles realmente são culpados? Mas a raça humana, eu particularmente acho que a raça humana é pior do que os reptilianos. Sem dúvida, sem dúvida. Está fazendo uma porcaria de gestão do planeta. Está tratando o planeta mal, não sabe se organizar, não quer fazer nada pelo progresso, pela proteção da biosfera, pelo bem comum. E depois fala assim, mas o reptiliano nos escraviza, nos faz mal, não sei o quê. Entendeu? Quer dizer, então, além de tudo, eles ainda querem passar a bola para uma outra espécie, que está, vamos dizer, na invisibilidade, ou que está numa dimensão paralela, e dizer assim, não, a maldade que está em nós não é nossa, né? Eu acho isso uma loucura, né? Mas isso sou eu. Bom,
Tenho direito à palavra? Opa! Quer fazer um comentário, né? Gostaria de fazer um comentário pelo seguinte, Vital. Quando eu nunca me interessei pelo assunto reptilianos, até porque eu acho um assunto negativo. E quando eu comecei a trabalhar com os livros dos uranianos, isso já faz aí uns 6, 7 anos, algumas pessoas me perguntavam sobre o assunto, eu falei, eu não sei te responder porque eu não sei sobre essa raça, tá? Então quando o Chico fala sobre David Icke, sobre o Alex Collier, eu sinceramente, eu via aquilo, eu vou ser muito sincero agora, hein? Eu via aquilo como uma fantasia, tá? Eu falei assim, esses caras estão viajando na maionese. Puta, agora é uma raça de lagarto, quer dizer, já não falta mais nada aqui, né? Para nós tem que ter uma raça assim também. Isso era uma ingenuidade minha, tá? Mas eu deixei as coisas acontecerem no seu ritmo normal. E só agora que o Comando Uraniano tocou nesse assunto, especificamente nesse livro, se bem que eu havia feito citações nos Cavaleiros da Ordem da Espada, eu tinha feito citações quando o Capitão Witzel responde 300 perguntas no livro Witzel 300 Perguntas, mas eu nunca fui lá para buscar nesses depoimentos do David Icke ou de quem quer que seja, nada disso para fazer o novo livro, tá? Houve algum problema de conexão? Não, nenhum. O Chico tá aí? Tô tá. ouvindo. Tá, ok. Então, é assim, quando, para minha surpresa, essa comunicação com o Comando Uraniano, eles começaram primeiramente falando da depressão humana, né? E falando do consumo da carne vermelha. E depois fizeram a relação, cruzando as informações, com os reptilianos. Para mim foi uma grande surpresa que assim, as informações estavam batendo com as informações que vinham do exterior. Então esse é um aspecto que eu gostaria de deixar claro, para que o ouvinte não achasse que o meu livro simplesmente é uma cópia do material do inglês David Icke ou das entrevistas do americano Alex Collier. Ok. Ok? Ok. Chico, a pergunta é para você agora. Perfeito. Mas, Odel, eu também já tive muito preconceito com essa questão de reptiliano. Uhum. Inclusive, eu passei a ponderar mais essa questão depois de fazer entrevista e ter mais contato com o Chico. Porque até então, reptilianos para mim era aquilo mesmo que o pessoal fala. São uma raça ruim, uma raça corrupta, que veio para destruir a humanidade e responsável por uma série de influências negativas. Mas conhecendo o Chico e levando em consideração que ele se autodenomina uma reencarnação reptiliana, eu particularmente acredito em reencarnação, não sei se os reptilianos realmente reencarnam, né? Mas acredito na reencarnação humana, espiritual humana. E eu passei a ponderar mais essa questão e aceitar um pouquinho mais devido à gentileza a nosso amigo Chico Penteado. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta. Chico, você... Nossa, tá um barulho incrível. E tá longe sua voz, por favor, aproxima mais. Ok. Parece que a gente tá na pista do aeroporto de Congonhas. Interessantíssimo isso, o pessoal vai gostar. Ok, Chico. Pode perguntar, manda ver. Você não come carne, né? Você é um... Isso é uma coisa muito curiosa. Isso é uma pergunta que eu mando pro Del e eu respondo. Eu sou vegetariano. Porque no livro do Del, né, você descreve que os reptilianos são os inspiradores do hábito de comer carne. Carne né, vermelha. para a humanidade. Isso. Acontece o seguinte,
por exemplo, eu sou vegetariano. Uhum. Você colocou que os reptilianos não gostam. Eu me considero totalmente reptiliano. Não gosto de animais. Eu tenho gato em casa. Eu sou protetor de animais. Eu já salvei muitos gatos, muitos cachorros. A parte de não gostar de criança, bom, eu admito que não gosto. Mas não significa também que eu saia matando. E a questão, por exemplo, de que os reptilianos cheiram a pus, isso não bate. Você pode vir aqui me conhecer pessoalmente e ver que eu não cheiro a pus, nem tenho uma pele amarelada. Mas existem muitas pessoas que são reptilianas e têm um grau maior ou menor de bondade ou de maldade. Eu conheço vários outros que entraram em contato comigo ao longo desses meses, né? Alguns são realmente um pouco mais violentos, outros têm um coração bom, quer dizer, eles têm uma variante de personalidade como qualquer outra raça, né? E eu não acho que, por exemplo, você dê para uniformizar ou para igualar ou para nivelar todos os reptilianos dessa forma, como eu encontrei no livro, né? Ele coloca aqui, existem algumas citações, né? Por exemplo, de que os reptilianos têm uma aparência doentia. O rapaz, só citando o seu livro, o rapaz não tinha boa aparência, seus braços não tinham escamas no shopping, mas ele era amarelado e mais escuro na região dos braços, parecia doente. E Vitsu veio a me reconhecer, e Vitsu respondeu, não, ele não riu de você, ele viu a mim. Né? Depois existem outras citações aqui que eu não estou encontrando, eu encontrei vários momentos no livro, né? Em que se fala de uma aparência doentia, ou então de que os reptilianos estão sempre envolvidos em círculos de poder para fazer mal de propósito para as pessoas, criadores de guerras, onde exércitos são devorados pelas bombas e por exércitos de répteis que atuam na escuridão da noite, ceifando vidas que desaparecem da noite para o dia. Né? Reptilianos humanos geralmente não gostam de humanos, eles se isolam em grupos de nascença, onde possuem o apoio necessário para ser quem verdadeiramente são. Né? Bom, é um pouco de generalização, de clichê, eu acho que tem variantes aí, né? Tá? É isso que eu gostaria de dizer. Eu sou vegetariano, por exemplo, há 27 anos. Deixa eu... Posso fazer já uma parte? Por favor, por favor. Então, é assim, Hitler também era vegetariano. Sim. Isso não quer dizer nada, né? Sim. O que a gente entende por isso é que você não pode esquecer, Chico, que você está num corpo humano. E o seu espírito é um espírito humano. Se a sua alma é uma alma reptiliana, eu ainda tenho dúvidas. E porque no seu próprio livro você afirma isso. Você mesmo tem dúvidas. Inclusive eu achei um exercício de humildade e de honestidade consigo mesmo, a partir do momento que você colocou da seguinte forma, está aqui anotado: até hoje não sei dizer ao certo se as imagens onde me vejo como reencarnação de um reptiliano podem mesmo ser tomadas como imagens de vidas passadas legítimas, ou se seria uma espécie de fabricação visando que eu aceitasse os próprios reptilianos como amigos, acreditando ser um deles. Esse seria o estratagema perfeito para quebrar qualquer forma de resistência de minha parte, vindo a recebê-los de braços abertos e tê-los como salvadores e amigos. Afinal, essa seria a explicação perfeita para o meu sentimento de não pertencimento e para a minha inexorável atração para o assunto ET. Aproveitando um pouco disso, que você mesmo se colocou em dúvida, eu acho isso muito saudável, eu quero acrescentar uma pergunta. No meu livro, o comandante Vitsu afirma que, quando ele foi perguntado, né, como eles estão em posição de destaque na sociedade e como podem ser localizados, como você mesmo citou, né? Ele diz assim: algumas figuras são fáceis de localizar, pois demonstram total desprezo com a raça humana. Outras se camuflam por detrás de personagens bonzinhos que comunicam aos setores de controle como usurpar cada vez mais a raça humana.
Muitos podem ser vistos na TV, quando fracassam na pele humana e deixam vestígios significativos e inesperados de que raça pertencem. Outros são desapercebidos porque são insignificantes e nem sabem que são reptilianos. E esta é a grande maioria. Mas existe gente bonita, como vocês dizem, que faz parte dessa raça que quer o fim dos humanos. Muito bom, Chico. Você afirma que até hoje não sabe dizer ao certo se as imagens que você viu como reptiliano garantem que você seja um deles. Sim. Você já chegou em algum momento a pensar que de repente você possa estar sendo usado por eles apenas para melhorar a imagem desses seres diante de uma região aqui do planeta? Você fez algum tipo de pacto com a sociedade reptiliana? Eu pergunto porque assim, eu não sinto em você a energia reptiliana. Ou você possui algumas das características apontadas pelo comandante Witzel, que ele citou aqui acima? Sim, você está absolutamente certo. Eu nunca tive certeza de que eles falavam a verdade para mim, porque eu parto do princípio de que o extraterrestre, não só os reptilianos, são meio mentirosos. Eles podem, se você perguntar para um ET assim, você vem da onde? Ele fala, Alfa Centauro, venho. Vem de Orion, venho. Ele fala meio que você entende, ou como o que você quer ouvir, né? Então, por exemplo, não só os reptilianos, mas assim, a ufologia tá... Mesmo aquele caso daquele Gray que foi pego supostamente foi pego em Roswell, né? E eu não sei quem que fala, é Bob Lazar, eu não sei qual deles fala que viu, que nas entrevistas o Gray mentia a todo tempo, né? Ele falava assim, você é macho ou fêmea? Ele fala, sou macho. Ele fala, sou fêmea. Quer dizer, ele fala meio que qualquer coisa. Então, assim, a gente não deve mesmo, embora eu acredito que as minhas experiências foram reais, e eu relato as minhas experiências como verdades pessoais, né? Eu vivi aquilo, não é ficção. Assim, a veracidade das informações que os extraterrestres passam, eu sempre questiono a minha e a dos outros, né? Então, por exemplo, eu sempre acho assim, o que o ET fala, né? Não se deve você pôr a mão no fogo, né? Como você falou, eu mesmo coloco no livro, que eu acho que, por exemplo, assim, se os reptilianos quiseram me enganar, era muito fácil usar isso, o melhor método, né? Perceber, a pessoa está meio desajustada, ele está meio infeliz, tal, então ele deve se sentir como se não pertencendo à raça humana. É uma pessoa fácil de pegar, né? Então, assim, eu não nego nem endosso essa coisa de que, por exemplo, de que eu poderia estar sendo usado. Isso não é uma coisa... Eu me sinto bem nessa imagem, eu aceito de coração aberto a ideia de que eu sou reptiliano. O que eles me mostraram me pareceu verdadeiro, né? Até porque não apareceu nenhum outro ET também para contestar, né? Então falou assim, apareceu o reptiliano, ele me mostrou como reptiliano, mostraram alguns flashes do mundo reptiliano, mostraram aspectos do mundo reptiliano que eu concordava, falaram assim, nós somos assim, nós pensamos assim. Eu falei, legal, eu também. Então, assim, por exemplo, e depois eles pedem realmente que eu escreva o livro e que fale em sua defesa, e fala assim, eu aceito de bom grado, é isso mesmo, né? Falou assim, inclusive, por exemplo, receber as pessoas que se consideram reencarnações de reptilianos, ou que estão se descobrindo como tal, e dar orientação para essas pessoas, para que elas façam a passagem para aceitação. E se essas pessoas também estão sendo enganadas, sabe lá, né? Quer dizer, então assim, isso é uma coisa muito... como é um telefone que só toca do lado de lá, eu não tenho nave para ir para o mundo reptiliano ou qualquer outro, fica muito difícil dar a veracidade das coisas. Mas se você me permite uma parte... Permite? Essa coisa do telefone só toca do lado de lá é uma coisa do espiritismo. A ufologia também vale. Mas pelas minhas pesquisas aqui, eu não acho que isso seja correto totalmente. Porque eu encaro o contato, seja com que raça for, de uma forma natural. Tá? Eu não me coloco na posição de ser enganado, não. Eu me coloco na posição assim, olha, aqui é preto no branco, amigão. O que você quer comigo? Você quer fazer um trabalho? Da onde você é? Qual o seu interesse por mim? Quer dizer,
eu não me coloco nessa posição assim, eu sou um joguete na mão de vocês. Eu me identifico com algumas coisas, com outras nem tanto. Eu simplesmente assim, se não me agradar, eu não faço o trabalho de divulgação. Por isso que eu nunca fui procurado por nenhuma entidade reptiliana, né? E eu aproveito para te perguntar o seguinte: eu sei que os reptilianos, e você também sabe, que eles gostam de um ritual, né? Eu queria saber se você fez algum tipo de pacto com a sociedade reptiliana. Existe o dia do juramento, né? Está escrito no livro. Era muito curioso porque foram humanoides que fizeram fazer o juramento. Tinha humanoides misturados, caras loiros, tipo nórdicos, misturados com os reptilianos e falavam assim: você vai fazer o juramento, né? Só que pela sua natureza, que eu imagino que eu entendi como natureza reptiliana, ele falou natureza bestial, você faz o juramento num grupo separado, não faz junto com os humanos, né? Então 3 caras, tinha eu, uma mulher e um homem vestidos de preto, e os outros que eram verdadeiramente humanos vestidos de branco. Isso está no livro, né? Então esse é o dia do juramento, e eles fazem um juramento que eu não lembro o que eu falei, eles apagam a memória. Eu só lembro que eu falo sim, 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 sim. Né? Isso foi num campo astral. Isso no campo astral, Tá. no campo astral. Tá Tem uma certo. mistura. As primeiras abduções eram bem físicas, depois a coisa fica num aspecto mais astral, né? E aí a gente entra naquele terreno pantanoso, né? Do que é tomar seres tomando imagem de outros, sei lá, reptilianos disfarçados de humanoides, Grey disfarçado de humanoide disfarçado de, né, espírito disfarçado de ET. Aí a gente vai entrar numa confusão. Perfeito. Vamos partir do princípio que as cenas são mais ou menos reais, né? Perfeito. Porque senão vai ficar muito complicado, Ok. né? Ok. Então, assim, eles pedem, são dois seres nórdicos, um nórdico e uma que parece uma indígena peruana. Ela recua na minha presença, ela fala: ai, que coisa imunda. E ela sai de perto de mim, e ele fala assim: ela viu suas vidas passadas, de uma bestialidade que é rara de se encontrar mesmo na Terra, né? Então ela quis dizer que eu era reptiliano. E ela falou assim: mas mesmo assim você vai fazer o juramento e prestar o serviço que tem que prestar. Então eles dão essa missão, né? De falar uma palavra pelos reptilianos, que eles se sentem injustiçados, que eles sentem que há um exagero não só do humano, mas das outras espécies, extraterrestres em geral, que falam muito mal deles e que eles não são mais tão assim, entendeu? Eles querem se defender. Veja só uma coisa, Chico, eu estou te perguntando isso porque eu ouvi uma hipnose sua na internet. Isso. E na verdade eu tenho algumas dúvidas sobre essa hipnose. Perfeito. Porque não deu para entender ali, inicialmente, se o Krakar ou Krakar, não sei o nome direito, ele é a sua alma ou se ele foi uma entidade, um ser que aproveitou o momento da hipnose para falar o que falou. Sim. Eu queria entender isso de você, assim, em curtas linhas. É você ou é o cara? Então, aí é que tá, né? É uma entidade que existe, né? Aparentemente como se eu existisse em duas dimensões. Eu existo na forma humana e existo... Ele é eu e eu sou ele. Tá, entendeu? Não, tudo bem. Eu só não entendi o seguinte... Assim como se fosse possível... Eu não sei se você acredita nessa história de que a mônada se divide, ou seja, de que a alma pode existir em 2 dimensões. Você pode estar aqui e estar em Urano, entendeu? Você tem um duplo teu em Urano, entendeu? Não, é uma coisa muito louca. Ele fala independente de mim. Não, a única dúvida que eu tive foi quando assim... É muito louco isso. Quando eu vi a sua hipnose, eu entendi no primeiro momento que você tinha entrado num estado hipnótico e que estava revelando ao planeta a sua alma reptiliana. Isso. Então, depois eu ouvi uma outra hipnose sua quando você era um insetoide. Isso. E aí me deu confusão, porque eu falei assim, peraí, ele está usando a hipnose para receber, né, entre aspas, o termo receber, estas manifestações, ou ele, então o que provaria que você é um canal, né? E que esses seres estariam utilizando da sua boa vontade, da sua capacidade mediúnica
para demonstrar o que bem entendessem. Aham. E aí eu queria que você me explicasse, você é o cracar ou você é o insetoide lá? Sinceramente eu não sei. Isso aí é uma coisa engraçada. A impressão que me dá é que você muda de forma conforme o mundo que você vai entrar. Então eu tenho uma casca, é como se são roupas, né? Eu tenho uma roupa insetoide, uma roupa reptiliana e uma roupa humana. Entendeu? Quando o meu espírito quer transitar num mundo insetoide, ele entra no corpo insetoide e fica lá confortável. Eu já me vi Grey também. Entendeu? Tem uma passagem do livro em que eu entro no corpo de um Grey para andar no meio dos Greys. Aí outro fala assim, para você não chamar atenção. Entendeu? Entendi. E aí, então, por exemplo, parece ser engraçado isso. Agora, qual é a minha verdadeira personalidade? Nesse momento já virou um angu, realmente. Por Não, isso que eu acho estranho. é um seguinte. sistema muito curioso. É um pouco diferente de você, que é você e está recebendo mensagens. E você sabe que você é uraniano e acabou. Eu já perdi essa noção, entendeu? Então, mas você, diante disso, porque assim... Nem a Cássia que me hipnotizou já sabe mais. A gente já está realmente... A gente já está realmente num espaço assim de... Agora eu já não sei mais nada. Porque né? eu não quero... Eu não adianta, longe de mim de querer te criticar, tá? Não, tá ótimo, é verdade. Mas assim, eu quero entender o que é que está acontecendo com você. Porque assim, eu tenho uma larga, mas muito larga experiência sobre esses assuntos, porque eu tenho todos os aspectos mediúnicos desde os 6 anos de idade, tá? E todas as vezes que eu trabalhei, eu nunca trabalhei em centro espírita nenhum, eu sempre fui um autodidata nesse aspecto. Sim. Eu recebi milhares de mensagens de espíritos, milhares, não foi pouco. E hoje eu entendo que aquilo era um treino para o trabalho que eu faço hoje. Sim. Então assim, quando me foi revelado que a minha alma é uraniana, e eu tive N comprovações a respeito disso, estão aí os trabalhos e um monte de livros e um monte de coisas que eu nem revelei ainda. Sim. Eu tenho muita tranquilidade para perceber a aproximação. Sim. Então, assim, eu não consigo fazer essa mistura que você tá fazendo, e pela minha experiência, isso me leva a crer que esse cracar, ele é um, vamos dizer assim, no português claro para o pessoal entender, talvez ele seja um obsessor, tá? Sim. E que você não seja da raça reptiliana. Sim. Talvez ele esteja tão colado em você a ponto de deixar você com uma percepção reptiliana que você talvez nunca tivesse tido, né? Sim. Agora, você tem outros aspectos, teve o lance da foto, teve um monte de coisas que aconteceram, e como eu tenho realmente uma ideia muito clara sobre essa raça, eu sei que eles podem fazer isso com qualquer pessoa. Porque a primeira vez que eu vi um reptiliano, eu trabalhava numa multinacional, e eu vi um homem que trabalhava na agência, passando pelo corredor, e eu vi atrás dele um rabo enorme. Assim, no mundo corporativo, né, é o lugar perfeito para isso, né? Só que naquela época eu não sabia que existia, eu tinha todo um conhecimento espírita, Sim. mas eu não sabia da existência de uma raça extraterrestre que na verdade está aqui com a gente há milhares de anos. Os espíritas falam, né, desses seres reptoides também, que são uma classe de espíritos, né? Tem aquele livro O Dragão, que é um livro espírita, e também sobre seres que vão em lugares de sexo e tal, e que são e que tem forma de répteis, mas na verdade são espíritos humanos deformados, né? E que vão lá sugar energia sexual mesmo, né? E então isso aí é muito complicado, né? Onde que termina uma forma e a outra? A gente pode mudar de forma ao longo da eternidade muitas vezes. Eu posso ter sido reptiliano, insetoide, humano, e
tá ligado a eles ou tá sendo obsedado. Mas... Aí é complicado para mim falar isso com certeza, né? Porque assim, eu acho assim, quando você escreve um livro conversando com reptilianos, eu conversei, né? Ok, e aí você fala assim, do caso Cracar, depois você meio que deixa claro que você é o Cracar. Isso, na época eu tinha absoluta certeza, entendeu? Eu estava muito confiante disso, entendeu? Na verdade, poucas vezes eu tive dúvida disso, né? Porque o que eu vi fechou um quadro muito perfeito, entendeu? Onde eu me vi e me senti muito coerente com aquilo, entendeu? Depois começou a surgir que eu fiz numa hipnose, eu me vi numa outra forma, eu me vi numa forma insetoide. Aí eu falei, poxa, mas o que está acontecendo, né? Então aí fica complicado. Tem horas que eu me vejo como reptiliano, tem horas que eu me vejo como insetoide, vejo minhas vidas passadas humanas, né? Assim, eu acho... isso tudo bem que eu tive vidas humanas, eu tenho certeza, né? Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, por exemplo, realmente aquela coisa de que, por exemplo, de que o extraterrestre tem a capacidade de implantar memórias facilmente, né? E os reptilianos sendo assim, truqueiros, gostam de fazer coisas, não teriam dificuldade em fazer isso, né? Então, assim, eu não vou negar isso. E até pela natureza manipulativa da experiência, eu sempre falo com uma amiga minha, ufóloga, no jogo dos extraterrestres, a gente é peão. A gente não é rainha, bispo, torre, né? No jogo de xadrez dos extraterrestres. O humano é peão. Você não sabe muito bem com quem você está contatando, se eles podem tomar formas. Né? Eu não concordo com você nesse aspecto pelo seguinte, isso aí, essa sua afirmação, só passa uma insegurança muito grande em relação a eles. Eu acho que quando toda a tua narrativa parte do princípio de que eles são enganadores, tá? Sim. Eu acho que quanto aos reptilianos, você tem toda a razão, eles são enganadores. Agora, em relação aos extraterrestres, que estão ligados ao todo, que têm uma atitude ética e moral de primeira instância, de valor, e que aceitam o todo, que os americanos chamam de a fonte, né? Como uma coisa, como a única lei que exista no universo. E eu sei que as nações que não aceitam o todo são tidas como todo, como nações piratas, e nelas se inclui os reptilianos. Aí eu concordo com você, de você ter essa noção totalmente de que os ETs são todos uns vigaristas e que vieram aqui para encher o saco da gente. E isso não é verdade. Eu acho que você ter isso como uma dúvida pessoal, eu concordo com você se você tem essa dúvida em relação aos reptilianos. Agora, em relação aos povos que são coordenados pelo todo, que aceitam as leis universais do todo, não dá para aceitar, porque isso não é verdade. Olha, é assim, eu não tenho certeza do que achar dos STS, entendeu? Dos reptilianos ou dos outros, entendeu? Eu parto do princípio, eu li um livro, chamava The Vengeful Gene. Era um livro acho que é do Philip Embroino, né? E é sobre os muçulmanos. É muito curioso, os muçulmanos eles encaram os extraterrestres, essas histórias de ufologia atuais, né? Como muito semelhantes às histórias de gênio, do gênio da lâmpada, do Aladim, né? Da Idade Média. Então tudo aquilo que o Alcorão fala sobre os gênios, né? Que são os seres de fogo sem fumaça, que eles têm uma natureza enganadora, brincam com o homem, eles não são nem anjos nem demônios, eles são uma coisa intermediária, que vive numa dimensão paralela, bate muito com a descrição atual dos ETs. Não, e, por bate exemplo, muito... muitas pessoas... Um momento, Fábio. E muitas pessoas que tiveram contato com extraterrestres, mesmo o próprio Adamski e tudo mais, quando o ser fala que vem de Vênus, e depois o outro vem e fala que vem das Pleiades e tudo mais,
você fica meio... Quando você vai vendo a história da ufologia, você vai vendo que os contatados muitas vezes parecem ter se equivocado. Ou eles não, ou que os ETs falavam as coisas pela metade para eles. Falavam que iam voltar, não voltavam. Falavam que eles vinham de um certo lugar e isso se prova cientificamente impossível. Entendeu? Então, por exemplo, essa ideia que os muçulmanos têm, né, de que os extraterrestres seriam os gênios da antiguidade, né, do antigo Alcorão, do antigo islamismo, ou seja, seres que vivem em dimensões paralelas, né, nesse caso ultraterrestres, com uma natureza meio enganadora, né, eu adoto isso. Eu acho assim, por exemplo, eu vivi tudo aquilo e não posso jurar nada do que eles me disseram como sendo verdadeiro, né? E não sei também se, por exemplo, se quando um ET se mostra bom ou amigável, né? Se ele também está falando a verdade, porque para mim, os reptilianos foram muito legais, foram muito gentis. Então, se for assim na base assim de me passou uma coisa boa, então eu vou dizer que meu contato é verdadeiro e que eu sou reptiliano de fato, né? Eu falo assim, não, eu sou isso mesmo, e estou feliz e aceito, quero morrer, quero ir com eles. Entendeu? Que eles falam assim, você vai morrer, vai reencarnar conosco, vai embora. Eu falo, oba, então tá, isso que eu quero. Então, se a gente for pensar assim, no sentido de você se sentiu bem, então vai, então eu me senti bem. Né? Você está entendendo? Por exemplo, você está falando assim, os seres da Confederação, eles têm uma energia boa que nos garante que eles são confiáveis. Então, se por exemplo, você se sentir bem, então eu me senti bem. Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Eu falei o seguinte, que pelo meu trabalho, eu tenho tido um trabalho árduo com vários tipos de extraterrestres de nações diferentes. Tá? E eles são diferentes, eles têm personalidades diferentes, eu percebo isso claramente. Eles até em alguns pontos divergem de opiniões sobre alguma coisa ou outra. Agora, todos eles, na hora que fala do todo, eles falam a mesma coisa. Eles não abrem mão de falar que existe uma lei universal, que existem as leis universais e que as nações que não aceitam essas leis são consideradas pelo todo como nações piratas. Ou seja, nações piratas são aquelas que querem escravizar, pilhar, roubar e fazer o diabo com nações mais fracas. Exatamente o que o senhor Krakar falou lá eu não sei como é que eu me refiro a ele, vou chamar ele pelo nome, né? Isso, pode. É exatamente como ele falou na hipnose. Ele uma hora ele fala assim, se os humanos se entregarem a nós, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí eu te pergunto, um cidadão interplanetário, um cara de fora, não é daqui, ele está aqui, porque a Terra interessa a eles, que faz uma afirmação dessa, você acha que esse cara tem alguma boa intenção com você, ô Chico? Ou com a humanidade? Bom, mas aí que tá, né? Aí eu tô falando assim, eu me sinto confortável nessa história, né? Eu não me sinto incomodado, eu aceitei tudo aquilo. E aí, por exemplo, eu tô coerente comigo mesmo, né? Agora, por exemplo, uma coisa que eu acho gozado é assim, você fala que, por exemplo, dos seres tal, que realmente os reptilianos são piratas mesmo, são imperialistas, isso aí eu não nego, né? Eles gostam de expandir a sua influência, de comercializar, né? Isso aí todo mundo sabe disso. Mas o que eu não entendo é, por exemplo, existe uma confederação de planetas, certo? Existe uma confederação de planetas que tem uma força e tal. Então, por exemplo, como que essa confederação de planetas teria deixado os reptilianos penetrarem na raça humana nesse grau e dominar tudo, e o ser humano ser meramente um joguete na mão desses reptilianos? Isso é uma coisa que não tem nexo para mim. Se você me permitir, eu posso te dar algumas informações a respeito disso. O que me foi contado pelo comando uraniano, né, é que assim, nós estamos na quarta Terra. A Terra já foi destruída 3 vezes, nós estamos na quarta. Sim, eu li isso. E todas as vezes que
assim, desde o começo, dos primeiros humanos que vieram aqui, que na verdade era uma raça muito evoluída e eram humanos, conhecidos como humanos, mas não eram como nós. Sim, sim. Eles eram bacanas, era uma raça, uma bela raça, uma raça de gente positiva e que queria vibrar no bem, vamos dizer assim. Acontece que com o passar das coisas e terra destruída e os reptilianos já estavam aqui, tá? Na verdade, eu tenho que aceitar que essa raça que foi até combatida pelos anjos, né, se é que você acredita nisso, e os anjos tentaram expulsar esses caras daqui e não conseguiram. O todo que você chama de confederação, mas é maior do que a confederação, o todo criou uma dimensão paralela para esses seres. Tipo assim, deixem os humanos em paz, nós vamos criar uma dimensão paralela para vocês vivam lá, né? Mas aí, meu amigo, essa dimensão é terceira dimensão, ponto 1, ponto 2, é muito próxima. É muito próxima a nós. Sim. É como atravessar uma porta e estar aqui. Sim. Então, o que aconteceu? Eles vendo a total fragilidade emocional do ser humano, eles não são bobos, você sabe disso. Opa, tá pra nós. Os caras não têm noção de muitas coisas porque estão presos pela roda kármica. Isso. Que os deixa exatamente vulneráveis porque eles não sabem de onde vieram, quem são e para onde vão. Eles não lembram. Então, ignorância e tal. Eles não lembram. Então, assim, por que foi feita a roda kármica? Para acabar com a bagunça. Porque um monte de seres vinham para cá, seres piratas, muitos deles nações piratas, que vinham aqui pilhar tudo, transformavam os humanos, saqueavam os humanos, faziam o diabo com eles e iam embora. Aí criaram a roda kármica. Para quê? Para prender esses caras aqui. Sim. Né? Seja por acidente, como aconteceu com o Capitão Vitsu, seja por maldade mesmo, não importa. Caiu aqui e vai ter que reverter para ajudar. Então, diante dessas verdades contadas pelo comando, eu não acho que, para mim, foi a primeira vez que eu tive uma explicação decente sobre essa história, e no livro eu conto parte dela, em outros livros também, porque eles realmente, eu concordo com você, as informações às vezes vêm picotadas, o que não significa que sejam falsas. Então há de ter um pouco de calma nessas avaliações, porque o processo inteiro é que explica tudo. Não é um livro, não é meio livro, não é uma mensagem de uma página, é o trabalho que você faz, né? Então, mas é que assim, Fábio, não entra na minha cabeça como é que a Confederação de Planetas, ou todo, é tão fraco a ponto de deixar a Terra à mercê dos reptilianos, entendeu? Da maneira como você coloca no seu livro. Não, mas não deixou a mercê. Houve mas você fala assim, as pessoas comem carne porque os reptilianos assim querem. A Santa Inquisição aconteceu porque tinha reptilianos infiltrados. Jesus foi crucificado por causa dos reptilianos. As pessoas malvadas mandam no mundo. As pessoas malvadas são reptilianas. Então reptiliano é quem manda. Eu não tenho mal, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente viva hoje numa nação reptiliana. Então, mas como é que pode? Cadê a força da confederação? Cadê o todo que você se refere? Mas quem falou que o papel da Confederação dos Planetas é para ficar salvando um e salvando o outro? Isso sim é uma coisa paternalista que não tem nada a ver. Não, mas a Confederação de Planetas é uma polícia, né? Não. Ela impede certas coisas. Existe a infiltração, passa um tanto X de pirataria, de sacanagem, e depois existe uma certa... E aí eles vão lá e coíbem a situação. Isso acho que é o que todo mundo entende. Então, mas aí que tá. Uma coisa é a polícia, né, que seria mais a federação e não a confederação, enfim. E uma coisa é o todo. O todo é muito maior do que a Confederação dos Planetas. Tanto é que o 17º capítulo do meu livro diz assim, quando o todo disse não. E disse não para quem? Para os humanos.
Nesse capítulo ele fala o seguinte, os humanos vão ter que provar que são seres merecedores, que são seres que estão se desenvolvendo e que eles devem dar esse recado pro universo, tipo, olha, nós merecemos fazer parte da federação, porque nós não fazemos parte da federação. Não, claro que não. Porque hoje nós vivemos no mundo reptiliano. Então, mas como é que, por exemplo, o ser humano é uma presa dos reptilianos, entendeu? E ao mesmo tempo é essa criatura boa e tudo mais que você se refere, entendeu? Porque, por exemplo, se os reptilianos ganharam o direito a usar a Terra, é porque o ser humano realmente não presta. Não, os reptilianos não ganharam esse direito. Os reptilianos... Praticamente o todo se retirou. Não, o todo criou um espaço para eles que eles poderiam muito bem ficar lá. Mas como os reptilianos são uma nação bélica, isso, eles avançaram, tá? Sim, então assim, eu sabia que eles eram assim. Então, agora, eles podiam muito bem chegar com as armas que eles têm, tecnologicamente eles são muito fortes, chegar aqui e mandar pera em todo mundo, acabar com a raça humana. Só que se eles fizerem isso, sabe o que vai acontecer, né? Eles vão ser destruídos mesmo, definitivamente. Então, o que os reptilianos fizeram? Vamos mexer no genoma, vamos colocar genes reptilianos dentro da raça humana, vamos sabotá-los, vamos comê-los pelas bordas. É muito mais fácil do que correr o risco de ser detonado totalmente pelas armas do comando. Tanto é que o próprio Krakar lá fala um negócio estranho. Uma hora ele fala assim, o nosso império é muito maior que a Confederação dos Planetas. Não, isso você não entendeu bem. Peraí. Você, como é que repete? Não, tem uma hora ele fala assim, tem uma hora na hipnose. Assim, que o império reptiliano tem uma influência só nesse braço da galáxia. Não, mas tem uma hora, você pode ouvir, que eu até ouvi 2, 3 vezes. Chegou a hora de acordar. A grande sabotagem reptiliana. Saiba tudo o que eles estão fazendo com você. A grande sabotagem reptiliana. Chegou a hora de acordar. A grande sabotagem reptiliana. Prepare-se para ler o que nunca foi contado ao público brasileiro. A grande sabotagem reptiliana. Um livro polêmico que pode abrir os seus olhos. E mais uma obra do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Você precisa ler. À venda no site www.bookes.com e também no Clube de Autores e a Gbook.